é tão importante quanto a comida que ingerimos ou até o ar que respiramos. Porque o corpo, ele não pode prosperar sem que ele tenha tido um tempo para o descanso. Quando nós nos privamos de um repouso reparador, dentro de um período que é necessário para o corpo se recuperar, a nossa saúde emocional é atingida. Este é o tema do capítulo 4. Dormir é o melhor remédio. Do livro de Dr. Surras. Mude seus horários, mude a sua vida. Então, o Dr. Surras, ele traz exemplos, ele traz estudos de caso, ele traz a parte teórica da fisiologia, que é o que estudamos dentro da medicina Ayurveda. Então, eu integro o meu trabalho de psicoterapia corporal, que vem da análise bioenergética. A análise bioenergética vem da psicanálise, onde o corpo é analisado dentro do processo terapêutico. Então, eu integrei a medicina Ayurveda dentro do meu trabalho para ter essa escuta mais minuciosa do funcionamento fisiológico do corpo. Integro ainda o trabalho das constelações familiares, que é quando conseguimos, por meio da fenomenologia, encontrar aquilo que nos influencia dentro da dinâmica da família, das nossas ancestralidades e todo o contexto cultural, social, que também tem um impacto no nosso corpo. Então, para recebermos este capítulo, vem para cá, expira, movimenta seus ombros, perceba como é que está o músculo do seu pescoço. Para quem já está aqui comigo, agora de manhãzinha, às 5 da manhã, no alvorecer, mas perceba como é que está o seu corpo. Você realmente está desperto? Então, alonga, estica. Aquela boa espreguiçada que você percebe o seu corpo crescendo. Talvez valha a pena você segurar no seu pulso para você esticar o tecido. Troca ao lado. Estica, estica, estica. Este simples movimento, preste atenção se mudou algo. Se você fez, tenho certeza que mudou. Se você não fez, não mudou nada mesmo não. Então, a vida, ela é assim. O que acontece a partir de uma ação. E cada ação que fazemos torna-se um hábito. Os nossos hábitos, eles são aprendidos e pode ser algo benéfico ou maléfico para a nossa saúde emocional. Quando as nossas emoções, elas não encontram um ritmo que condiz com a necessidade humana que diz respeito à sua particularidade, o seu corpo todo começa a se desorganizar e é daí que aparecem os sintomas. Por isso que toda doença é psicossomática.
porque é aquilo que a sua mente entende e devolve para o seu corpo. Mas o que a sua mente entende é a partir também de uma reação do seu corpo. Então ela traduz. Isso que está agindo diz respeito a tal coisa que eu acho que é. Por isso que a mente mente. É muito lindo o nosso corpo, né? Eu sempre, quando trago assim alguma compreensão, eu fico, cara, Deus é muito perfeito, né? Não tem nada que esteja em desacordo. É muito lindo. Então nós podemos criar hábitos saudáveis ou não saudáveis. Tudo depende do nosso hábito. Se você cria um hábito de todos os dias, antes de você ir para a sua cama, e você fazer uma prece, você percebe que isso se torna hábito, né? um automático. Mas da mesma maneira que você aprende a ir para a cama, como se você fosse um zumbi, que você está arrastando o seu corpo, isso também se torna uma coisa normal. Então, o normal, ele vem de um comportamento repetitivo que é aprendido. Então, nós aprendemos isso também dentro do ambiente que vivemos. Nós somos aprendizes, sempre aprendemos algo com o ambiente, inclusive, que estamos, principalmente com o ambiente. Então, se você quer mudar um hábito, preste atenção no seu ambiente para você perceber o quanto que isso pode ou não ser possível de mudança. Vamos para a leitura? Capítulo 4. Dormir é o melhor remédio. Vamos ver o que ele diz sobre isso. Ó. Ele já começa com uma pergunta. Como você está dormindo à noite? Para quem está aí com o seu caderninho e queira fazer algumas anotações, porque neste capítulo ele vai trazer várias perguntas, mas que depois eu vou deixar nos stories, tá? Eu fiz uns cards bonitinho, né, com o mascotezinho do sono, e vou deixar nos stories. Vocês printam, compartilhem com outras pessoas, né? Como você está dormindo à noite? Essa talvez seja a pergunta mais reveladora a meus pacientes, que meus pacientes respondem na primeira consulta. Do ponto de vista ayurvédico, o sono é tão importante para a boa saúde quanto a comida que ingerimos e o ar que respiramos. Porque o corpo não pode prosperar privado de repouso. Se não equilibrar atividade física e repouso, você desgastará suas forças. E quando ele está falando aqui de atividade física, não necessariamente que seja ir para a academia, tá? Já estou colocando isso aqui porque tem muitas pessoas que são sedentárias de academia, mas não significa que ela não esteja em atividade. Você levanta, você anda, a não sei que você seja uma pessoa que esteja vegetando numa cama. Mas aí já é um outro padrão, né? É um outro contexto. Mas a pessoa, independente se ela vai ou não na academia, ela sai da cama, ela se move, ela anda pela casa, ela vai até o trabalho, mesmo que seja de carro, ela se moveu. Você está em estado de alerta ou não, que nós vamos ver aqui. Talvez você esteja
se movendo como se fosse um zumbi, porque está tudo desregulado aí dentro de você. Ou você acorda pela força de vontade do seu despertador. Olha o que ele diz: se não equilibramos essa atividade e o repouso, você desgastará suas forças, enfraquecerá o fogo digestivo e acabará encurtando sua expectativa de vida. Além de oferecer descanso e rejuvenescimento, o sono nos afasta das ilusões trazidas pelos órgãos dos sentidos. Essa parte é primor de entendimento emocional. Eu vou até repetir a frase, ó. Além de oferecer descanso e rejuvenescimento, o sono nos afasta das ilusões dos órgãos dos sentidos. Ou seja, os nossos órgãos dos sentidos, olhos, nariz, boca, ouvido, tato, os nossos órgãos são as nossas antenas detectores do ambiente. E aquilo que nós vimos, nós nos iludimos com aquilo. Que é o que acontece nas redes sociais, que nós acreditamos nas vidas fantásticas que vemos em um minuto no Reels. E acreditamos que a pessoa vive aquilo 24 horas. E a pessoa entra em sofrimento, talvez não seja o seu caso. Mas a maioria das pessoas estão nesta loucura de que as pessoas, porque elas têm 100 milhões de seguidores, elas estão vivendo o auge. Talvez um ou outro, talvez. Voltando para cá. No sono, você é transportado para um campo distante de consciência onde o ego se dissolve. E você existe em um estado mais puro. Então, é no sono que existimos no estado mais puro. Caso a gente consiga dormir. E eu não estou falando de uso medicamentoso. Quem usa medicação para dormir não está dormindo. Você está desligado. Grogue é outra coisa. Você está anestesiado. Você não está desligado. Por isso que não tem um reparo gostoso. E nós temos milhares de pessoas viciadas em remédios para indução de sono. E isso não é este sono que nós estamos falando aqui. O sono natural, ele vem gostoso. E você realmente descansa. Quando o seu ego está desligado. Assim como uma pessoa que toma anticoncepcional, ela não menstrua. Você sangra, porque você tem que retirar, aquele remédio ele para, então você sangra. Então você também já não está mais numa regulação natural. Por isso que é muito comum os médicos, às vezes, solicitarem a pessoa, eu quero engravidar, então tira o seu anticoncepcional que vai demorar um pouquinho para você engravidar. Tem algumas pessoas que logo engravidam, outros não. Inclusive, isso é orientado. Por quê? Porque faz muito tempo que você usa um anticoncepcional. Ou seja, faz muito tempo que o seu corpo não é natural.
Você não tem uma regulação natural. Então, seu corpo precisa se regular, ou seja, realmente menstruar e não só sangrar, para que você possa ter uma gravidez natural. Então, o nosso corpo é maravilhoso, né? Quando a gente respeita a natureza, nós estamos integrados à natureza, à mãe natureza, que eu falo tanto aqui, né? Sol, lua, o ritmo da vida. Na Ayurveda, o sono é considerado uma experiência espiritual, que não deve ser reduzida para assistir a um pouco de TV ou mandar algumas mensagens. Mesmo assim, muita gente parece ter se resignado a uma vida sem um sono de qualidade. Que foi o que eu falei sobre os hábitos. Os pacientes me dizem que gostariam de ter mais tempo para dormir ou que ficam deitados à noite, acordados, desejando estar dormindo, ou que usam remédios para ter mais horas de sono, que foi o que eu acabei de dizer aqui. Remédio não te dá mais qualidade de sono. Ele deixa você mais tempo desligado, para ver se o seu sistema nervoso te ajuda um pouco. Mas é só um anestésico. Não estou dizendo que não seja importante para determinadas pessoas em determinadas épocas da sua vida. Transformaram o sono num mistério e torcem para obter o suficiente para funcionar a todo vapor nos dias úteis. Então, na verdade, é a própria falta de sono que muda o metabolismo e impossibilita, inclusive, o emagrecimento. Então, tem muitas pessoas que às vezes lutam para emagrecer, mas às vezes elas são dependentes de medicação para dormir. Então, existe toda uma desregulagem. E o corpo inteligente que é, ele vai te ajudar com isso, te dando uma acolchoada, né? Para você poder ficar um pouquinho mais gostosinho aí dentro de você. Primeiro, essa falta de sono reduz o metabolismo, né, de repouso, que é a qualidade de energia que o corpo usa durante o dia só para funcionar. Essa falta do sono perturba a capacidade que o corpo tem de processar a energia. Logo, Dr. Surras vai fazer uma afirmação que a melhor dieta, caso você já tenha procurado de tudo para emagrecer, talvez seja você dar uma olhadinha em como que está a sua qualidade de sono. E tem algumas pessoas que falam assim, eu preciso dormir 8 horas. Talvez você seja uma dessas pessoas. Ronivaldo, eu não assisto as suas lives porque eu preciso dormir 8 horas. Mas que horas que você está indo dormir? Aqui ele vai trazer uma outra questão. Que não é só você dormir, porque o sono reparador, ele não é compensado numa desregulação do metabolismo, embora muitas pessoas já tenham se adaptado a isso. Por exemplo, dormir à meia-noite. Tem muitas pessoas que dormem 1h da manhã.
Então, claro, se você dorme a 1h da manhã, você precisa acordar 10 horas. Pior, você deita meia-noite ou 1h da manhã e tem que levantar antes das 8. Porque talvez você precisa ir para o seu trabalho no horário comercial. Mesmo que você tenha o privilégio de ir trabalhar às 9, mesmo assim, você vai arrastado. Muitas pessoas não sentem fome no café da manhã, devido a essa desregulagem do seu sono. Que são aquelas pessoas que entendem que fazer jejum é pular o café da manhã. E mais uma vez vai provocando essa bola de neve, né? Bola de neve mesmo, porque fica um resfriamento dentro do organismo. Não é lindo isso, né? Porque nós precisamos do fogo para poder triturar o alimento. E o melhor horário para se comer é no período da manhã. Imagina uma metáfora assim, ó. Eu não falo, mas por que de manhã? Alguém aqui sabe, né? Tem os vegetarianos, mas tem aquelas pessoas que sabem o que é fazer um churrasco. Quem sabe aqui acender uma churrasqueira? Talvez você não saiba acender a churrasqueira, mas você sabe o processo de acender a churrasqueira. Você precisa colocar fogo no carvão. Então você coloca o carvão, você atia fogo no carvão e pega aquelas labaredas ali naquele momento. Mas você precisa tirar a labareda e fica aquela brasa, né? Então o fogo vai ficando numa qualidade que tem bastante calor, as brasas estão bem avermelhadas, mas não tem a labareda. E assim você vai assando a carne. Tô parecendo que eu sou uma bela de uma churrasqueira, né, gente? Eu quase não como carne. Mas meu pai ama carnes, né? Ele gosta muito de fazer churrasco. Eu vejo isso, né? E os bons churrasqueiros, eu sou curiosa, né? Eles sempre explicam isso, por isso que eu tô falando isso aqui para vocês. Mas o que isso tem a ver com o nosso fogo interno? Tudo, porque é assim também que funciona. Então, essa nossa qualidade do Agni, que é uma expressão utilizada na Ayurveda, que é o nosso fogo digestivo, que é o nosso metabolismo. Tem pessoas que têm um metabolismo acelerado. Então, é essa churrasqueira que está o tempo inteiro em brasa. Que, se você for fazer uma avaliação, tem alguns alimentos que vale a pena ser retirados nesse período. E às vezes uma atividade física mais intensa, ela precisa ser retirada. Alimentos como gengibre, pimenta, precisam ser retirados. Então tem todo um detalhe de orientação. Mas eu falei sobre isso porque quando nós não temos fome no café da manhã e acabamos pulando essa refeição, muitas vezes é devido à ausência de um sono reparador. Então já é um dado a ser observado. Então o sono também tem um poderoso anti-inflamatório. As pessoas com déficit crônico de sono têm mais marcadores inflamatórios no corpo. Assim, se sofre de dor crônica ou apresenta risco de problemas cardíacos, provavelmente você precisa dormir mais. E este dormir mais poderia ser à noite, ou seja, antes das 10 horas da noite. Porque quando você ainda está na fase Kapha, que foi lido no capítulo 2, quando eu expliquei sobre o relógio biológico.
Vale a pena pegar a live do capítulo 2 para quem não assistiu, quando eu expliquei a divisão de 6 tempos das 24 horas, que é o nosso tempo Kapha, Pitta e Vata, ou melhor dizendo, Kapha, né? Depois nós temos o Vata, o Pitta. Então, tudo isso foi explicado. Olha o que ele diz. O sono é um hábito, que foi o que eu falei no início da live. Não só para a mente, mas para o corpo. Dormir tarde nos fins de semana leva à insônia nos dias úteis. E é aqui que ele vai falar sobre como que nós, de uma maneira quase que automática, nos desregulamos. Quem fez comigo detox emocional, eu fiz uma brincadeira, né? Que foi assim. Minhas brincadeiras, geralmente, elas têm um fundinho de verdade, né? Não são brincadeiras para a pessoa refletir. Aquelas pessoas que acreditam que vão fazer uma dieta a semana inteira e vai tirar um dia da semana para ser o dia do lixo. Aí eu brinco assim, né? Qual que é o seu dia de lata de lixo? Isso não mostra que é uma ausência de amor próprio? Se você quer dar a você um dia de lata de lixo? Não compreendi esse tal dia do lixo. Mas tem técnicas, né? Tem pessoas que querem ajudar, então você dá esse dia do chuta o balde, põe o pé na jaca, tudo bem. São técnicas para enganar, mas vale a pena você refletir até quando você vai se dar dias de lata de lixo. Então, o que ele está dizendo é que se nós usamos os finais de semana, que são só 2 dias, acreditando que no final de semana você vai recuperar aquilo que você tirou de você nos outros 5 dias da semana, não é suficiente. Então, não é compensatório. Vamos imaginar que você tira de você momentos de qualidade de sono 1 hora por semana. Então, são 5 horas que você fica devendo para o seu organismo. Aí você vai dormir no domingo à tarde para você compensar. Não, o nosso corpo não é assim, né? Não tem banco de horas para você pagar. E aqui ele vai trazer 4 perguntas, e essas 4 perguntas, elas foram desenvolvidas para se fazer um teste de qualidade de sono. Eu vou ler aqui para vocês, mas eu vou deixar nos stories. Você pode anotar, se você não conseguir anotar todas as perguntas, depois dá uma olhadinha nos stories que vai estar lá. A primeira pergunta. Nos dias em que você sabe que terá que acordar cedo para trabalhar, a que horas você vai dormir? E a que horas você se levanta? Essa primeira pergunta é mais ou menos assim. Se você levanta, se você sabe que você tem que sair para trabalhar às 7 horas da manhã, vamos pensar assim. Que horas que você deita? Que horas que você levanta para ir trabalhar às 7? Tem pessoas que precisa sair para trabalhar às 7 e levanta 15 para 7. Então preste atenção nisso. Que horas que você levanta? Se você é mineiro, você sabe do que eu tô falando, né? Mineiro não perde o trem.
Mas tem muitos que estão perdendo o trem. No sentido metafórico, né? Se você precisa começar a trabalhar às 8, você acorda às 7h30. É porque você está exausto. Simples assim. É você reconhecer isso, que não é uma crítica, mas com o passar do tempo você vai começar a ganhar peso, acumular gordura. Então não tem nada a ver com, agora depois dos 40 eu não consigo perder peso. Dá uma olhadinha na sua vida anterior e você vai perceber que o seu corpo só está correspondendo à sua vida desregrada e tá tudo certo. Seja gentil com o seu corpo. Pergunta de número 2. Nos dias de trabalho, até que ponto você precisa do despertador para acordar? Você acorda e o despertador é só uma bengala ali, né, com você, para você ficar mais tranquilo, né, assim? Ou você só acorda com o despertador? É isso que ele quer saber. Pergunta de número 3. Quanto tempo você leva para se levantar depois que o despertador toca? Você é aquela pessoa que fica ali no soneca, né? Foi soneca e 5 minutos e assim vai. Quanto tempo você gasta? E a última pergunta, pergunta de número 4. Nos dias de folga, a que horas você vai se deitar? E a que horas acorda pela manhã? Ele explica que cerca de 70% das pessoas que responderam a essas perguntas dizem que alteram o padrão de sono em pelo menos 1 hora nos fins de semana. Vão dormir cerca de 1 hora mais tarde à noite e dormem 1 hora a mais pela manhã. Além disso, cerca de 30% dos que responderam dizem que seu padrão de sono muda 2 horas ou mais nos fins de semana. Ficam acordados até muito mais tarde porque sabem que não tem que se levantar cedo no dia seguinte e pela manhã dormem 2 horas a mais. Então 70% tem uma oscilação de 1 hora e 30% de 2 horas. Talvez você também faça isso, achando que dormir até mais tarde vai deixá-lo renovado para começar outra semana de privação de sono. Parece lógico. Infelizmente, não é assim que funciona. Na verdade, alterar o padrão de sono no fim de semana cria um padrão natural de insônia. Vocês sabiam disso? Por isso que a atividade física é de domingo a domingo. Se alimentar bem é de domingo a domingo. Por quê? Porque você se ama de domingo a domingo. Ronivaldo, e as pessoas que trabalham à noite? As pessoas que trabalham à noite, elas têm, inclusive pela lei, que aposentar mais cedo. A própria lei sabe disso, que essas pessoas, elas têm o direito de aposentadoria, porque elas estão destruindo a saúde. Então, é uma opção, sabendo que elas estão se desgastando. Então, isso aqui é uma exceção sabendo que existe prejuízo. Então, a longo prazo, é um prejuízo, inclusive, financeiro para o próprio governo.
Ele vai falar, dentro dessa pergunta que você fez, aqui nesse próximo trecho, ó, que é o jet lag. Ele fala disso. Que as pessoas... O que é o jet lag? É essa alteração do sono. É essa mudança do relógio biológico. E uma delas são as pessoas que trabalham de turno. Que tem um prejuízo gigantesco no organismo. Pessoas que trabalham em minas. Por que uma pessoa que trabalha em minas subterrâneas, elas também têm uma aposentadoria bem antes, pessoas que se aposentam jovens. Pessoas que trabalham com radiação, né? Os profissionais que trabalham com radiação, né? Que fazem esses exames dentro de hospitais, eles se aposentam super cedo por causa do dano à saúde. Quando ele vai falar desse jet lag, que é essa alteração, quando você muda o fuso horário, pessoas que fazem viagens para outros países com muita frequência, né, que muda o fuso horário. Então, o jet lag é essa mudança do fuso horário que tem um impacto na nossa saúde emocional. São pessoas que são mais irritadas, elas ficam confusas, têm maior dificuldade de processar informações. São os prejuízos. Olha o que ele coloca. A primeira meta para mudar sua vida é estabelecer uma hora adequada para dormir e segui-la durante toda a semana. Os 7 dias da semana. Sempre sugiro que você vai dormir antes das 10. No máximo, para falar dormir tarde, 10h30. Para você falar assim, você é aquela pessoa que dorme no último segundo do último tempo do jogo, 10h30. Seria o limite máximo para o organismo. Gente, eu tô falando aqui de um relógio biológico. Ronivaldo, eu não consigo. Tá bom, você já tem um hábito. Nós estamos falando, gente, do saudável. A gente não tá falando de exceções. Então, se você é uma exceção, Ronivaldo, eu só consigo dormir às 11. Tá bom. Você tá fora do relógio biológico e pode ser que isso seja uma das razões para você não conseguir se equilibrar naquilo que você quer. Inclusive prosperar financeiramente. É isso que nós precisamos compreender, que às vezes a gente fica atacando uma coisa, mas não percebe que nós estamos contra a nossa própria natureza. Então isso tem um prejuízo, inclusive no bolso. Sempre sugiro que você vai dormir antes das 10. Por quê? Porque é o fim do período Kapha, que é o fim do período que o seu corpo aguenta ficar de pé. Kapha é a energia do nosso corpo que controla a nossa estrutura. De acordo com o dia ayurvédico, ou seja, naturalmente o seu corpo estará um pouco mais pesado e sonolento. Ou seja, Kapha não está aguentando mais, ele está assim, ó, puxando você para baixo, embora você esteja com os olhos em alerta. Entende? Isso que é o Pitta, Kapha e Vata dentro de nós. Mas, quando você passa às 22h30, que você entra no período Pitta, você perde o sono de novo. É isso que a gente precisa entender. Ronivalda, mas eu não tenho sono antes da meia-noite. Mentira! É porque você não consegue se ouvir. Porque você vai perceber que você teve o
pico de desligamento, mas você se distraiu. Você possivelmente estava jantando. Tanto que é muito comum as pessoas irem jantar 8h30 da noite, que é um horário péssimo para o organismo. E tem pessoas que já criou esse hábito. A que horas você janta? 8h30 da noite. E logo depois do jantar bate aquela lombeira. Mas aí você não quer dormir, porque você quer fazer digestão. Ou então você até vai para a cama, mas você não está dormindo, você está desacordado. Tem muita gente que vai desacordado para a cama, você não está com aquele sono reparador, né? É a hora da produção de melatonina, é às 9h, você está jantando, com a luz ligada. Então, quando provavelmente você terá fome. Então, muitas pessoas atacam a geladeira. Porque o horário de pita, que é a hora que você deveria estar dormindo, para você se alimentar do sono, porque o sono é alimento. Então, você entrou no horário pita. Pita é a hora de comer. Aí, o que você faz? Vai atacar a geladeira, pedir um sanduíche. Nossa, bateu uma fome, você estava assistindo Netflix. Aí, às 11h30, você vai para a cozinha bater um pratão. Fazer um mexidão, como gostoso, daquela fome. Então, você liga no Disque, né? Como ele falou ontem, na leitura que nós fizemos ontem. Nós estamos numa era que nós podemos comer 24 horas. Que os deliveries estão abertos. Então, é só você pedir um delivery. E realmente você vai estar com fome. Por quê? Porque você está no horário pita. Que é a hora que você está querendo se alimentar. Se você estivesse dormindo, esse horário pita é o melhor horário para você se alimentar desse desligamento. Então você estaria comendo do seu sono. Não é lindo o nosso corpo, gente? Então eu costumo dizer que às 22 horas sai o último ônibus do sono. Então ele faz uma metáfora. Bom, para finalizarmos, porque eu não vou dar continuidade, esse capítulo ele tem mais explicações, tá, gente? Ele vai trazer explicações sobre o que é essa produção de melatonina, o sono REM, o que seriam as luzes noturnas, como fazer com essa luz, Então, este capítulo, ele é bem longo, com muitas explicações que a gente vai terminar amanhã. Então, eu vou parar por aqui, acho que é o suficiente. Essas perguntas que eu trouxe, vai ficar nos stories, as 4 perguntas, para vocês fazerem essa avaliação. Quem ainda não fez a avaliação dos capítulos anteriores, é só me pedir que eu envio para você fazer essa autoavaliação do seu relógio biológico, para quem está acompanhando, né, aprofundando aqui a leitura deste livro. E eu vou deixar também nos stories o que acontece quando dormimos. Tá muito boas as imagens dos stories, obrigada. Tá bonitinho, né? A IA tem as suas peripécias. Só a gente saber fazer o pedido. Saiba fazer o pedido que a entrega costuma ser bem legal, né? Então aqui eu vou colocar também lá nos stories o que acontece quando nós dormimos. De uma maneira bem bonitinha, com um mascotezinho, explicando passo a passo e com as 4 perguntas. Compartilhe a live com outras pessoas que estão de repente com dificuldade de emagrecer, que talvez elas não tinham prestado atenção nisso. Pessoas que percebem que são dependentes medicamentosas, que talvez elas não tinham prestado atenção nisso. Então, é uma live bem informativa. Beijos, nos vemos amanhã de manhã com a continuidade deste capítulo. Durmam bem essa noite.